Olá, pessoal, bem-vindos à nossa primeira aula. Desde o princípio, o homem sempre se perguntou de que forma a vida teria surgido. E nosso papo de hoje abordarei as ideias a respeito desse assunto bem interessante. Que ideias são essas? O fixismo, criacionismo, a biogênese e sua decadência, gerando uma nova teoria chamada biogênese, as hipóteses de Oparin e Haldane, bem como os experimentos de Miller e Urey, e a curiosa panspermia cósmica. E vamos começar pelo fixismo. O fixismo ele teve um defensor muito grande, que foi o Georges Cuvier, camarada de Napoleão. Quando eu penso nessa ideia, me vem na cabeça os Minions. O Minion servindo o dinossauro era amarelo redondo. O Minion construindo a pirâmide, amarelo redondo. O Minion lutando com Napoleão, amarelo e redondo. E o Minion servindo ao Gru, amarelo e redondo também. Desde que foram criados, eles não mudaram, não sofreram nenhuma modificação. Com os seres vivos, a ideia não é diferente. Segundo o fixismo, os seres vivos eram imutáveis, ou seja, não sofriam modificações ao longo do tempo. Nossa segunda ideia de hoje, o criacionismo, segue o Velho Testamento sobre a origem da vida. O primeiro capítulo do livro Gênesis diz que, no momento da criação, Deus criou todos os seres vivos. Então, gente, segundo o criacionismo, todos os seres vivos foram criados por Deus. A abiogênese é a terceira ideia e é uma corrente filosófica defendida pelo famoso grego Aristóteles. Segundo ele, toda a matéria inanimada tinha um poder para gerar vida. Por esse motivo, ela era conhecida também pelo nome de geração espontânea. Sabe aquela roupa suja que você larga no chão e a sua mãe pede para catar e você não cata? Depois de um tempo ela está fedida e surgem aquelas mosquinhas, baratinhas. Sai até um rato de lá de dentro, eca! Segundo Aristóteles, a sua roupa estava gerando vida. Alguns cientistas, no século XVII, começaram a se perguntar se tinha uma outra forma de explicar a origem dos seres vivos. Um naturalista italiano, chamado Francesco Redi, não acreditava nessa ideia de geração espontânea e realizou um ensaio para tentar acabar com esse papo de abiogênese. Para isso, ele usou um frasco tampado com carne e chamou de controle. Um segundo frasco foi usado, sem tampa, com a carne lá dentro. Red notou que as moscas que entravam nesse frasco ficavam lá sobre a carne. Tempo depois, as larvas apareciam. Em um terceiro frasco, coberto com uma gaze, as moscas chegavam até a aparecer, só que não entravam em contato com a carne. Então ele viu que não apareciam as larvas. Dessa forma, ele percebeu que as moscas, na verdade, é que colocavam os ovos na carne, e seus ovos se abriam, liberando as larvas. Isso não se tratava de nenhum tipo de geração espontânea. Apesar de ter provado o que queria, a comunidade científica na época não aceitou o trabalho dele. Só mais tarde, no século XIX, um cientista francês chamado Louis Pasteur fez um experimento que ia tocar o terror na comunidade científica da época, acabando de vez com essa ideia de abiogênese. Para isso, ele usou um frasco com cano curvo chamado pescoço de ganso, que não deixava o ar entrar em contato com seu interior. Dentro desse vidro, ele colocou um caldo nutritivo e esquentou. Deixou o líquido esfriar e, depois de algum tempo, viu que não tinha acontecido nada com esse caldo. Ele então quebrou o pescoço de ganso, que fez com que o líquido entrasse em contato com ar repleto de micróbios e estragasse. Não havia mais nenhuma dúvida. A biogênese já era. Havia sido criada, através de seus experimentos, uma teoria, chamada de biogênese, que dizia que todo ser vivo só pode vir de um outro ser vivo. Aí veio a pergunta: e de onde veio o primeiro ser vivo? Ele não soube responder. Somente no século XX a resposta a essa pergunta começou a ser descoberta. Então, a hipótese de Oparin e Haldane foi uma tentativa de responder essa pergunta. A hipótese de Oparin e Haldane defendia que a Terra, em seus primórdios, tinha uma temperatura muito alta e uma atmosfera rica em
gás hidrogênio, gás metano, amônia, gás carbônico, vapor d'água e gás nitrogênio. Por não ter uma camada de ozônio, a radiação do Sol chegava à superfície muito forte. Quando a Terra começou a esfriar, oceanos primitivos com moléculas inorgânicas começaram a ser formados. Oparin e Haldane deram o nome dessa mistura de sopa primordial. Essas moléculas, bombardeadas pelas descargas elétricas das tempestades e pela radiação solar, se transformaram em moléculas orgânicas e depois em moléculas mais complexas, os aminoácidos. Esses, com o passar do tempo, se transformaram em coacervados precursores dos primeiros seres vivos. Em meados do século XX, dois cientistas lá da terra do Tio Sam, Stanley Miller e Harry Urey, fizeram um experimento para tentar comprovar essa hipótese do Oparin e do Haldane. Para isso, criaram um sistema fechado, sem oxigênio e com condições muito parecidas lá com a Terra primitiva. Inseriram dentro desse sistema água, metano, amônia e hidrogênio e bombardearam todas essas substâncias inorgânicas com descargas elétricas e verificaram depois de algum tempo que tinha sido formado substâncias orgânicas, os aminoácidos. Sua experiência foi um sucesso. Por fim, a panspermia cósmica é uma hipótese que defende que o primeiro ser vivo veio, sabe da onde, pessoal? Do espaço. Peraí, não é esse tipo de vida alienígena. Eu estou falando de um meteoro que se chocou com o nosso planeta e dentro dele haviam pequenos viajantes, seres muito simples, sabe? Mais parecidos com as bactérias que encontramos aqui na Terra. Ao se chocar com a superfície do planeta, esse meteoro liberou esses alienígenas, que estavam dentro dele e acharam aqui na Terra um ambiente ótimo para se viver. Relembrando, galera: fixismo, seres imutáveis; criacionismo, Deus criou os seres vivos; abiogênese, seres vivos vinham de matéria inanimada; biogênese, os seres vivos eram gerados de outros seres vivos; panspermia, a vida veio do espaço. Com isso, a gente fecha o conteúdo sobre a origem da vida. Até a próxima! Bem, pessoal, esse foi mais um vídeo do canal eBio. Eu disponibilizei lá no comentário do vídeo um link com o resumão e também com as questões que geralmente caem em prova. E eu vou corrigir essas questões no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima.